É realmente possível ser feliz, mesmo quando nada acontece como planejado? Quando você perde o que parecia essencial? Quando a dor está presente e persistente? Quando a vida parece desprovida de respostas e cada dia se assemelha a uma provação? Em um mundo que muda a uma velocidade vertiginosa, às vezes sem avisar, às vezes sem piedade, existem pessoas que descobriram algo extraordinário. Uma paz que não depende das circunstâncias exteriores. Uma paz que não flutua de acordo com o humor dos outros ou com os eventos do dia. Uma alegria silenciosa, profunda, inabalável, estável. Não é uma fórmula mágica saída de um livro de desenvolvimento pessoal superficial. Não é uma técnica rápida que promete resultados em poucos dias. É algo muito mais profundo, muito mais antigo, muito mais poderoso. É uma sabedoria milenar que atravessou os séculos, que resistiu à prova do tempo, que transformou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. É o budismo aplicado à vida real, aos desafios cotidianos, aos momentos de dúvida e sofrimento. Hoje, vou revelar para você 10 ensinamentos budistas profundos que podem te ajudar a ser feliz em qualquer situação, mesmo naquelas que, antigamente, roubavam completamente sua paz. Mesmo nesses momentos em que você pensava que a felicidade era impossível. E eu te asseguro uma coisa: se você os ouvir com o coração aberto, com uma intenção sincera, com uma vontade genuína de compreender, você poderia ver sua vida com olhos completamente novos. Você poderia descobrir uma perspectiva que nunca havia considerado. Lembre-se disto: a felicidade autêntica nem sempre é barulhenta. Ela nem sempre é espetacular. Ela nem sempre é visível do exterior. Às vezes, é simplesmente a paz profunda de saber que você está exatamente onde precisa estar, que você está vivendo exatamente o que precisa viver para crescer, para evoluir, para se transformar. Se você está aqui neste momento preciso, não é por acaso. Nada acontece por acaso neste universo interconectado. Você está aqui porque algo em você reconheceu a necessidade de ouvir estas palavras, de acolher esta sabedoria. Obrigado por fazer parte desta comunidade consciente, desta família espiritual que busca se elevar, compreender, viver com mais presença e significado. Vamos respirar juntos profundamente, abrir nosso coração e nossa mente e começar esta jornada rumo a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e da vida. Primeiro ensinamento: tudo que aparece também desaparece. Este é um dos ensinamentos mais poderosos do Buda. E, paradoxalmente, um dos mais esquecidos, um dos mais negligenciados em meio ao caos cotidiano de nossas vidas modernas. Tudo que surge em sua vida, absolutamente tudo, uma emoção que te submerge, uma situação que te perturba, uma perda que te despedaça, uma alegria que te ilumina, uma tempestade mental que te agita, é fundamentalmente impermanente. Nada, absolutamente nada dura eternamente. Nem a dor mais intensa, nem a euforia mais inebriante, nem a noite mais escura e desesperadora, nem a luz mais intensa e deslumbrante. A vida, em sua essência mais pura, é como a água. Ela se desloca constantemente, se transforma sem cessar, flui naturalmente. Ela nunca fica estagnada. Ela não pode ser aprisionada. Ela não pode ser controlada totalmente. E é precisamente aí que nasce nosso sofrimento. O sofrimento aparece quando queremos que esta água pare de fluir. Quando resistimos ao movimento natural da vida. Quando nos agarramos desesperadamente ao que está partindo. Quando você atravessa um momento difícil, uma ruptura amorosa que parte seu coração, uma crise interior que abala suas fundações, uma perda que parece insuperável, uma traição
que destrói sua confiança. Este ensinamento não busca absolutamente minimizar sua dor ou invalidar o que você sente. Pelo contrário, ele simplesmente te lembra, com delicadeza e compaixão, que você não é sua dor, que esta dor não é sua identidade permanente, que você está sentindo algo passageiro, temporário, mesmo se neste momento presente isso parece eterno, mesmo se você tem a impressão de que nunca conseguirá sair disso. Deixe-me contar uma história antiga que ilustra perfeitamente este ensinamento. Um discípulo, com o rosto inundado de lágrimas, os ombros sacudidos por soluços, perguntou ao seu mestre com desespero: Mestre, quando este sofrimento insuportável que sinto vai passar? Quanto tempo ainda terei que carregar este fardo? Quando vou reencontrar a paz? E o mestre, enquanto servia o chá com gestos lentos e meditativos, enquanto observava o vapor se elevar suavemente da xícara, respondeu com uma sabedoria tranquila: quando você parar de resistir com todas as suas forças, quando parar de combatê-lo e negá-lo, quando você o atravessar com consciência, com presença, com aceitação, pois veja, tudo que aparece neste mundo também desaparece. Esta é a lei fundamental da existência. E esta é a verdadeira chave, o segredo que tantas pessoas procuram: atravessar a dor, não fugir dela, sentir plenamente o que está presente, não reprimir ou enterrar, observar com desapego, não se identificar ou se apegar. A impermanência não é absolutamente uma punição cósmica, como muitos acreditam erroneamente. É, na realidade, uma bênção extraordinária, um presente precioso do universo. Ela nos lembra constantemente que cada instante é absolutamente único e insubstituível, que nada pode se repetir exatamente da mesma forma, que mesmo este momento preciso, aquele que você está vivendo neste exato momento, enquanto ouve estas palavras, é completamente insubstituível e profundamente sagrado. Pense um instante em sua respiração. Esta respiração que você toma agora nunca será exatamente igual à próxima. Cada respiração é nova, única, preciosa. Reflita agora sobre esta questão importante. Que emoção você está retendo neste momento, acreditando firmemente que ela nunca vai partir? Que medo você guarda trancado em seu coração? Que tristeza você mantém prisioneira em sua alma? E se você mudasse completamente de perspectiva? E se você a observasse simplesmente como uma nuvem que passa no céu, temporária, efêmera, destinada a se dissolver, sabendo com certeza que ela também passará, que ela se transformará, que ela desaparecerá? As nuvens, por mais sombrias e ameaçadoras que sejam, nunca ficam eternamente. O céu, ele permanece. E você é este céu, não as nuvens que o atravessam. Cada vez que a vida se torna difícil, cada vez que você sente o peso do mundo sobre seus ombros, cada vez que tem a impressão de não poder mais continuar, lembre-se deste ensinamento como um mantra sagrado, como uma oração que acalma. Isto também passará. Repita suavemente, com convicção, com fé. Deixe estas palavras penetrarem profundamente em seu ser. E isto é igualmente importante, cada vez que você vive algo magnífico, algo que ilumina seu coração, algo que te enche de gratidão, lembre-se também, com a mesma intensidade, isto também passará. E é precisamente por esta razão que você deve apreciá-lo ainda mais profundamente, ainda mais plenamente, ainda mais conscientemente, enquanto ele está aqui, enquanto está presente em sua vida. Nunca o tome como garantido. Nunca deixe o hábito apagar o encantamento. A impermanência não destrói a beleza, ela a revela. Ela nos ensina a amar cada instante como se fosse o último, porque em certo sentido, realmente é.
Segundo ensinamento, o sofrimento nasce do apego. Este ensinamento profundo é um dos pilares fundamentais do budismo, uma de suas verdades mais essenciais. E é talvez também um dos ensinamentos mais difíceis de aceitar realmente, dos mais desafiadores de integrar em nossa vida, pois nos confronta diretamente, sem rodeios, a raiz verdadeira de nossa dor. O sofrimento, segundo a sabedoria profunda do Buda, não provém tanto do que nos acontece na vida, os eventos exteriores, as circunstâncias, as situações, mas muito mais de nossa resistência profunda a que as coisas mudem, a que as pessoas partam, a que a vida não se conforme exatamente às nossas expectativas, aos nossos desejos, aos nossos planos cuidadosamente elaborados. Compreenda bem esta distinção fundamental. Nós não sofremos porque perdemos algo ou alguém. Sofremos porque nos agarramos desesperadamente à ideia de que ele deveria ficar, que deveria durar, que nunca deveria mudar. Apegar-se não é absolutamente a mesma coisa que amar, mesmo que muitos confundam estes dois estados. Você pode amar profundamente, intensamente, completamente, a partir de um espaço de liberdade total, de respeito mútuo, de aceitação incondicional. Mas o apego, ele sempre nasce do medo. Medo visceral da perda, medo paralisante do vazio, medo desestabilizante da mudança, medo existencial de estar sem esta coisa, sem esta pessoa, sem esta situação que você acredita absolutamente necessária para ser feliz, para se sentir completo, para ter valor. O apego sussurra constantemente: se eu perder isto, não serei mais nada. O amor, ele diz pacificamente: eu te celebro enquanto você está aqui. E te liberto se você deve partir. Deixe-me compartilhar uma história antiga que ilustra magnificamente esta verdade. Um monge noviço, ainda jovem na prática, segurava preciosamente entre suas mãos trêmulas uma xícara de cerâmica requintada, delicadamente pintada, que seu mestre venerado lhe havia oferecido durante uma cerimônia importante. Ele a prezava profundamente, mais do que qualquer outra posse. Ela havia se tornado o símbolo da conexão com seu mestre, de seu pertencimento à comunidade monástica. Um dia, enquanto meditava, distraído por seus pensamentos, sem querer, em um momento de desatenção, ele a deixou escorregar de suas mãos. Ela caiu no chão com um barulho terrível e se quebrou em 1000 pedaços, estilhaçada, destruída, irreparável. O monge ficou paralisado, horrorizado, olhando os fragmentos espalhados como se representassem sua própria alma quebrada. Com lágrimas nos olhos, o coração apertado por uma dor intensa, ele foi ver o mestre com urgência e disse com uma voz partida pela emoção: mestre, eu quebrei o que mais amava no mundo. Como poderei algum dia me perdoar? Como poderei reparar este ato terrível? O mestre o olhou com olhos repletos de uma imensa doçura, de uma compaixão infinita. Então respondeu calmamente: meu querido discípulo, se você chora assim, é porque não amava realmente a xícara. Você amava a ilusão, a crença, a ideia de que ela estaria sempre com você, que duraria eternamente. Você se apegou não à xícara em si, mas à permanência imaginária que atribuiu a ela. O discípulo ficou em silêncio, deixando estas palavras penetrarem profundamente. O mestre continuou: toda coisa material, meu filho, já está quebrada. Desde o momento de sua criação, ela carrega em si as sementes de sua dissolução. Quando te ofereci esta xícara, eu sabia que um dia ela se quebraria. Esta é a natureza de todas as formas. E se você realmente a tivesse amado, você teria celebrado cada instante em que ela existia, sem se agarrar à ideia de que ela deveria durar. O apego
é exatamente esta ilusão de permanência em um mundo onde absolutamente tudo muda constantemente, onde nada permanece idêntico, onde tudo está em perpétua transformação. E quando não compreendemos esta verdade fundamental, quando resistimos a esta lei natural, cada mudança nos despedaça interiormente, cada perda nos quebra em pedaços, cada fim se sente como um castigo cruel, como uma injustiça terrível. Mas quando praticamos conscientemente o desapego e atenção, não estou falando de frieza emocional, de indiferença ou distância, mas sim de sabedoria profunda, de compreensão madura. Paramos progressivamente de sofrer diante do inevitável e começamos a amar de uma maneira completamente diferente. Com mais presença autêntica, mais gratidão sincera, mais liberdade verdadeira. O desapego nos permite amar sem possuir, prezar sem aprisionar, valorizar sem controlar. Pergunte-se agora, com total honestidade, ao que você está se agarrando hoje com medo, com ansiedade, com este terror surdo de perdê-lo? É um relacionamento que te define? Um trabalho que te dá sua identidade? Uma imagem de si mesmo que você tenta desesperadamente manter? Uma situação confortável que você se recusa a ver evoluir? Você poderia amar esta pessoa, esta situação, esta coisa sem ter constantemente necessidade de controlá-la, de possuí-la, de impedi-la de mudar? Você poderia soltar com gratidão pelo que foi, ao invés de com dor e ressentimento pelo que está terminando? Imagine a diferença entre estas duas atitudes. Uma diz: obrigado por este tempo juntos, obrigado pelo que compartilhamos. A outra diz: como você ousa partir? Como pode me fazer isto? Pois o verdadeiro desapego não significa absolutamente que você não se importa, que nada tem importância para você, que você se torna frio e distante. Muito pelo contrário, significa profundamente que você parou de viver no medo constante, na angústia permanente da perda. E esta liberação do medo, é uma forma extremamente profunda de paz interior, de serenidade autêntica. Aqui está uma prática antiga que os monges budistas utilizam. Cada noite, antes de dormir, eles contemplam a impermanência de tudo que prezam. Não com tristeza, mas com aceitação consciente. Eles se dizem: tudo que amo pode desaparecer amanhã. Como posso amá-lo plenamente hoje? Repita estas palavras como um mantra libertador. O que vem, deixo vir sem resistência. O que fica, deixo estar sem posse. O que parte, deixo partir sem amargura. É nesta aceitação fluida que se encontra a verdadeira liberdade. Terceiro ensinamento: a paz vem de dentro. Em um mundo que vive constantemente voltado para o exterior, obcecado pelas aparências, focado na validação externa, este ensinamento budista constitui um verdadeiro ato de rebelião silenciosa e de sabedoria profunda. Passamos nossa vida inteira procurando a paz nas condições externas, no sucesso profissional que nos dará finalmente o reconhecimento, nos relacionamentos que preencherão nosso vazio interior, na aprovação dos outros que confirmará nosso valor, no controle das circunstâncias que nos dará a ilusão de segurança. Pensamos constantemente, consciente ou inconscientemente, quando tudo estiver perfeitamente alinhado lá fora, no exterior, quando eu tiver este trabalho, esta casa, este parceiro, este corpo, esta vida, então, e somente então, poderei finalmente estar bem aqui, no interior. Condicionamos nossa paz interior a eventos externos sobre os quais, ironicamente, temos muito pouco controle real. Mas o budismo, em sua sabedoria milenar, diz com uma clareza absoluta, sem ambiguidade: não é no exterior, no mundo das formas e das ilusões, que você encontrará a calma verdadeira, a serenidade autêntica.
É exclusivamente dentro de você, nas profundezas silenciosas do seu ser. E se você não cultiva esta paz lá, neste santuário interior, se não a nutre diariamente com atenção e devoção, então nada de externo poderá jamais realmente te dá-la de maneira duradoura. E nada de externo poderá te tirá-la se ela estiver solidamente estabelecida. A paz não se encontra como um objeto perdido que se descobre por acaso. Ela se cultiva pacientemente, dia após dia, como um jardim precioso. E como tudo que tem um valor autêntico e duradouro, ela nasce no silêncio profundo, no recolhimento, na conexão consigo mesmo. Existe uma história magnífica que ilustra este ensinamento. Um discípulo sincero, desesperado por encontrar a paz que procurava há tanto tempo, perguntou ao seu mestre com urgência na voz: Mestre venerado, diga-me, para onde devo ir exatamente para finalmente encontrar esta paz que procuro? Que templo devo visitar? Que montanha devo escalar? Que mestre devo encontrar? O mestre, sem dizer uma palavra, fez um gesto simples com a mão, convidando o discípulo a se sentar. Então, disse suavemente: Feche seus olhos agora. Ouça sua respiração com toda a sua atenção. Sinta o ar que entra e que sai. Sinta o movimento sutil do seu abdômen. É exatamente aí, neste espaço de consciência silenciosa, que começa o verdadeiro caminho para a paz. O discípulo, ainda agitado, objetou: Mas, mestre, e se tudo estiver completamente caótico no exterior? Se o mundo ao meu redor desmoronar? Se os problemas se acumularem? O mestre sorriu com uma compaixão infinita. Então, mais do que nunca, meu querido discípulo, permaneça firmemente dentro de si mesmo, pois é precisamente na tempestade que a ancoragem interior se torna essencial. É quando tudo se move lá fora que você deve estar imóvel por dentro. Compreenda esta verdade essencial. Seu interior é como um templo sagrado, um santuário inviolável. Mas se você nunca o habita, se foge constantemente para o exterior, se está sempre correndo para a próxima distração, então o barulho ensurdecedor do mundo se torna sua única morada. Você se torna um estranho em sua própria casa interior. Tantas pessoas perdem toda a sua preciosa energia vital, tentando desesperadamente mudar o que está no exterior. As pessoas ao seu redor que gostariam de ver diferentes, as circunstâncias que rejeitam, os ambientes que não lhes convêm. Elas esgotam suas forças em batalhas exteriores sem fim, em tentativas fúteis de controlar o incontrolável. Mas aqui está o segredo que poucos realmente compreendem. Quando você acende a luz dentro de si mesmo, quando ilumina seu próprio templo interior, você imediatamente para de depender da claridade dos outros, do humor dos outros, da aprovação dos outros. Você se torna sua própria fonte de luz. E é exatamente isto, a verdadeira paz. Não a ausência total de problemas em sua vida, o que é uma expectativa irrealista, mas a presença constante de consciência, de presença, de centralização, mesmo no meio do barulho e do caos exterior. A paz não é o silêncio exterior, é o silêncio interior que persiste apesar do barulho. Faça a si mesmo estas questões essenciais agora. Onde você tem procurado sua paz ultimamente? Em qual relacionamento? Em qual realização? Em qual validação externa? Quanto de verdadeiro espaço interior você se dá conscientemente cada dia para simplesmente estar consigo mesmo, sem distração, sem fuga, sem performance? Quando você tirou tempo, pela última vez, para se sentar no silêncio e ouvir o que realmente está acontecendo dentro de você? E se você parasse completamente de fugir do silêncio como uma ameaça e começasse a se ouvir profundamente deste espaço sagrado?
E se o silêncio não fosse um vazio a preencher, mas uma plenitude a descobrir? Existe uma imagem poderosa nos ensinamentos budistas. Assim como o oceano imenso permanece profundamente sereno em suas profundezas abissais, completamente calmo e pacífico, mesmo quando a superfície está violentamente agitada pelas tempestades, as ondas desenfreadas e os ventos furiosos. Sua paz interior nunca deve depender da agitação superficial do mundo exterior. As tempestades passam, as profundezas permanecem calmas. Você é estas profundezas. Os eventos externos são as ondas da superfície. A verdadeira espiritualidade, em sua essência mais autêntica, não busca absolutamente fugir do mundo material, negar a realidade, escapar para uma torre de marfim imaginária. Ela nos convida antes a habitar plenamente este mundo, com todos os seus desafios e suas belezas, mas a partir de um centro interior firme, claro, silencioso, inabalável, um centro que permanece estável, qualquer que seja o clima exterior. E este centro, este ponto de ancoragem absoluto, esta fonte inesgotável de paz, é você. É sua essência verdadeira, além do seu ego, além dos seus medos, além das suas identificações. Cultive este centro cada dia. Mesmo 5 minutos de silêncio consciente podem começar a transformar radicalmente seu relacionamento com a vida. Quarto ensinamento: o que você pensa, você se torna. Este ensinamento profundo do Buda não é absolutamente uma simples metáfora poética ou uma frase bonita e inspiradora para compartilhar nas redes sociais. É uma lei espiritual fundamental, verificável na experiência. É uma afirmação tão direta quanto poderosa, tão simples quanto revolucionária. O Buda a formulou assim, com uma clareza luminosa: tudo o que somos é o resultado do que pensamos. Deixe esta frase ressoar profundamente em você. Chaque pensamento que você mantém, que você nutre, consciente ou inconscientemente, voluntariamente ou por hábito, é exatamente como uma gota de água que cai uma vez, depois outra vez, depois outra vez, incessantemente, sobre a rocha sólida da sua mente, até moldá-la, esculpi-la, transformá-la. No início, uma única gota parece não ter nenhum efeito. A rocha permanece inalterada. Mas com o tempo, com a repetição constante, estas gotas aparentemente insignificantes formam sulcos profundos, cavam caminhos duradouros, transformam completamente a estrutura mesma da rocha. E sem mesmo se dar conta, frequentemente, de maneira totalmente inconsciente, estes caminhos mentais, estes padrões de pensamento repetitivos, tornam-se literalmente sua maneira habitual de perceber o mundo, sua maneira de reagir aos eventos, sua maneira de viver sua vida. Se seu diálogo interior constante é majoritariamente preenchido de medo, medo do fracasso, medo da rejeição, medo de não estar à altura, de julgamento severo em relação a si mesmo e aos outros, ou de dúvida paralisante que te faz questionar cada uma de suas decisões, então é exatamente isto que você projeta ao mundo exterior. É a energia que você emite, é a realidade que você cria. Mas inversamente, se sua mente é consciente e diariamente treinada para a gratidão sincera pelo que está presente, para a presença atenta em cada momento e para a compaixão benevolente em relação a si mesmo e a todos os seres, então é esta qualidade de energia luminosa que você expande naturalmente a partir de sua aura, a partir de seu ser inteiro. Compreenda esta verdade essencial. Seus pensamentos não criam apenas sua realidade exterior, as situações que você atrai, as oportunidades que você nota, as coincidências que se manifestam. Eles criam também, e talvez sobretudo, o tipo de pessoa que você está se tornando
nesta realidade. Eles esculpem seu caráter, forjam seus hábitos, determinam suas reações automáticas. Uma pessoa que pensa constantemente em termos de falta se torna alguém contraído, fechado, desconfiado. Uma pessoa que pensa em termos de abundância se torna alguém aberto, generoso, confiante. Deixe-me contar uma história instrutiva. Um discípulo se queixava constantemente, dia após dia, semana após semana, de sua terrível má sorte. Nada funcionava em sua vida. Tudo dava errado. As oportunidades lhe escapavam. Os outros tinham mais sorte do que ele. O mestre o escutou pacientemente por muito tempo. Então, finalmente lhe disse com uma firmeza benevolente: meu querido discípulo, tudo o que te acontece agora, todas estas circunstâncias que você chama de má sorte, nada mais é do que a colheita abundante das sementes de pensamentos que você semeou ontem. Na semana passada, no mês passado, no ano passado. O discípulo, chocado, perguntou: mas então, o que posso fazer agora? Como posso mudar minha situação? Como posso escapar deste ciclo? O mestre sorriu com compaixão. Comece imediatamente a plantar sementes completamente novas, sementes de pensamentos diferentes. Pois veja, cada pensamento que você repete conscientemente é exatamente como uma semente que você planta no jardim fértil de sua mente. Ela vai germinar, crescer, se desenvolver e finalmente produzir frutos segundo sua natureza. Então me diga, você vai continuar a semear sementes de medo e queixa ou começará finalmente a semear sementes de sabedoria e possibilidade? A mente humana é verdadeiramente como um jardim magnífico e fértil. Mas é você, e somente você, quem decide conscientemente quais sementes você vai regar diariamente com sua atenção. Você pode regar as ervas daninhas da negatividade, da dúvida, da crítica, e elas vão crescer vigorosamente. Ou você pode regar as flores da gratidão, da confiança, do amor, e elas vão florescer magnificamente. Na tradição budista profunda, treinar a mente é considerado como o caminho real, o caminho direto para a liberação verdadeira, para o fim do sofrimento. É precisamente por esta razão fundamental que se medita diariamente, que se repetem mantras sagrados, que se cultiva com disciplina a plena consciência em cada atividade da vida cotidiana. Porque uma mente não observada, uma mente deixada a si mesma, entregue a seus condicionamentos e seus padrões automáticos, se transforma inexoravelmente em uma prisão estreita e sombria. Mas uma mente conscientemente treinada, pacientemente educada, ternamente guiada, torna-se progressivamente um templo vivo de sabedoria e paz. Faça a si mesmo agora estas questões cruciais com uma honestidade total, sem mentir, sem se julgar. Quais pensamentos exatamente você se repete cada dia, repetidas vezes, sem mesmo se dar conta? Qual é seu diálogo interior habitual? Estes pensamentos te falam com amor, encorajamento e apoio, ou com uma crítica dura, um julgamento severo, uma desvalorização constante? Estes pensamentos te ampliam, te abrem a novas possibilidades, te inspiram, ou ao contrário te contraem, te limitam, te diminuem. Aqui está uma verdade poderosa que você deve compreender. Sinta algo por tempo suficiente, com intensidade suficiente e repetição, e inevitavelmente, isto se transformará em uma crença profundamente ancorada em seu subconsciente. E pense em algo por tempo suficiente, com convicção suficiente e constância, e irremediavelmente isto se manifestará como seu destino, como sua realidade vivida. Agora, atenção! Não se trata absolutamente de cair no pensamento positivo superficial e forçado, de negar as emoções difíceis, de mentir para si mesmo,
fingindo que tudo está bem quando não está. Trata-se de algo muito mais profundo e autêntico. Trata-se de pensar com consciência clara, com presença vigilante, com discernimento sábio. Trata-se de escolher deliberadamente, momento após momento, pensamentos que refletem realmente sua verdade mais elevada, seu potencial mais nobre, sua natureza mais autêntica, e de se lembrar constantemente que cada palavra mental, cada frase que você se diz silenciosamente, é um decreto poderoso, uma afirmação energética que molda diretamente sua energia, que molda sua realidade, que determina sua vibração. Assim, da próxima vez que você pensar em algo que mantém um pensamento, lembre-se com plena consciência. Você está literalmente esculpindo, moldando, criando o que você será amanhã, na próxima semana, no próximo ano. Cada pensamento é um golpe de cinzel na estátua do seu devir. O que você quer criar? Quinto ensinamento. O agora é tudo o que você tem. Em uma sociedade moderna que vive constantemente aprisionada, presa entre a nostalgia melancólica do passado acabado e a ansiedade devoradora de um futuro incerto, este ensinamento budista fundamental ressoa como um sino de despertar, como um chamado urgente, imperativo para sair deste sonho e retornar à realidade. É um chamado para despertar verdadeiramente. A mente humana não treinada pula constantemente. Ela salta freneticamente de uma lembrança a uma projeção, de uma ruminação a uma antecipação, de um arrependimento a uma preocupação. Ela está em todos os lugares exceto aqui. Ela está em todos os tempos exceto agora. Mas a alma, ela, em sua natureza mais profunda e mais pura, habita apenas um lugar, um espaço, um momento, o agora eterno, o instante presente. Passamos nossa vida pensando que a vida real acontece em outro lugar, em outro momento. Pensamos que a vida verdadeira, a vida plena, a vida satisfatória ocorre mais tarde, em algum lugar no futuro, quando tivermos finalmente realizado o que queremos tanto. Este sucesso profissional, este relacionamento perfeito, esta transformação física, esta estabilidade financeira. Ou acreditamos que a vida real já passou, que está atrás de nós. Quando tínhamos esta pessoa que perdemos, esta situação confortável que não existe mais, esta juventude que não voltará nunca, estas oportunidades que não aproveitamos. Mas aqui está a verdade que o Buda proclamou com força. A vida acontece apenas aqui, unicamente aqui, neste momento preciso que chamamos de agora. E, no entanto, seja totalmente honesto consigo mesmo. Quantas vezes você está realmente, completamente, totalmente presente em sua própria vida? Em quantas conversas você está verdadeiramente lá, 100%, plenamente presente a pessoa na sua frente, realmente ouvindo, ao invés de preparar mentalmente sua próxima resposta ou pensar em outra coisa? Em quantas respirações diárias você realmente sentiu, profundamente sentiu, que está vivo neste momento preciso? Que o milagre da vida está acontecendo agora? Deixe-me compartilhar uma história que toca o coração, mesmo deste ensinamento. Um sábio, profundamente desperto, perguntou um dia ao seu discípulo que caminhava ao seu lado: diga-me, onde você está exatamente neste momento mesmo? O discípulo, pensando que era uma pergunta simples, respondeu imediatamente: aqui, mestre, estou aqui com você neste caminho. O sábio assentiu, depois perguntou: e sua mente, ela, onde está neste momento? O discípulo, tornando-se subitamente consciente, percebeu com embaraço: minha mente está pensando em tudo o que tenho que fazer depois deste passeio. Está planejando, organizando, se preocupando. O mestre parou,
Virou-se para seu discípulo com olhos repletos de uma compaixão infinita e disse suavemente: Então, meu querido amigo, você não está realmente aqui. Seu corpo está aqui, mas você, sua essência, sua consciência, você está ausente. E se você não está aqui, se você não está presente em sua própria vida, então me diga, onde está realmente sua vida? Onde você vive? Este simples troca revela uma verdade devastadora. A maioria dos seres humanos vive toda a sua existência sem nunca realmente estar presente. A plena consciência, que se chama Sati na antiga língua Pali, é absolutamente um dos fundamentos essenciais, um dos pilares incontornáveis do caminho espiritual autêntico. O Buda ensinou com uma clareza absoluta que a verdadeira liberação, o fim real de todo sofrimento, nasce precisamente quando trazemos nossa consciência completa, nossa atenção total ao instante presente, tal como ele é, sem querer fugir dele, sem buscar escapar dele, sem julgá-lo como bom ou ruim, simplesmente estando plenamente presente ao que é. Porque no agora autêntico, no momento presente vivido conscientemente, não há absolutamente nenhuma culpa pesada do passado que te tortura, nem medo paralisante do futuro que te angustia. Há apenas a vida pura, a realidade direta, a existência tal como ela é realmente, sem o filtro deformante de seus pensamentos e de suas histórias mentais. Estar presente não é uma técnica mecânica que você aplica friamente. Não é um exercício mental a mais para adicionar à sua lista de coisas a fazer. É verdadeiramente um ato de amor profundo em relação a si mesmo, em relação à sua própria alma. É dizer ternamente à sua alma: eu te vejo realmente, estou realmente com você agora. Não corro mais freneticamente para um futuro imaginário. Não fujo mais de um passado que não existe mais. Estou simplesmente aqui, com você, neste momento sagrado. Faça a si mesmo agora estas questões essenciais. Onde está exatamente sua mente neste momento mesmo, enquanto você lê ou ouve estas palavras? Ela está realmente aqui com estas palavras, ou já partiu para outro lugar, vagando? Que parte do seu ser, que porção da sua energia vital ainda vive completamente presa, aprisionada em um ontem que literalmente não existe mais, que não é mais do que uma coleção de lembranças em sua mente? Que vida preciosa você está empurrando constantemente, adiando indefinidamente, esperando pacientemente que chegue finalmente o momento perfeito, que sejamos honestos, nunca chegará? O momento perfeito não existe. Há apenas este momento imperfeito que é real. Aqui está uma verdade libertadora que você deve integrar profundamente. A única certeza absoluta, a única realidade incontestável. É este instante preciso onde você está agora. E se você realmente aprender a habitá-lo plenamente, a estar completamente presente neste espaço sagrado do agora, você descobrirá com encantamento que aqui, neste presente vivo, já há a paz que você procurava desesperadamente em outro lugar. Já há um guia interior que te mostra o caminho. Já há uma luz que ilumina seu caminho. O ontem já passou, se dissolveu, terminou. Não existe mais senão como traço memorial em seu cérebro. O amanhã não está absolutamente garantido. Não é senão uma projeção mental, uma possibilidade não atualizada. Você pode não estar aqui amanhã. Apenas esta respiração que você toma agora é absolutamente real, tangível, viva. Apenas este silêncio presente entre seus pensamentos é verdadeiramente eterno, intemporal. Retorne aqui, repetidas vezes. Esta é toda a prática. Sexto ensinamento: todo ser deseja ser feliz. Esta verdade, aparentemente tão simples, tão evidente,
e, no entanto, ao mesmo tempo tão incrivelmente profunda e transformadora, constitui realmente um dos fundamentos mais essenciais e mais universais do budismo autêntico. Por trás de absolutamente cada ação humana, qualquer que seja, por trás de cada decisão que tomamos, por trás de cada busca que empreendemos, por trás de cada esforço que fazemos, esconde-se um anseio universal, um desejo fundamental que une todos os seres vivos, sem exceção. Ser feliz, conhecer a paz verdadeira, sentir-se finalmente completo e inteiro. Mesmo aqueles que fazem mal aos outros, mesmo aqueles que erram gravemente o caminho, mesmo aqueles que agem de maneira destrutiva, mesmo você em seus dias mais sombrios, mais perdidos, mais desesperados, todos, absolutamente todos, buscam a mesma coisa fundamental: escapar do sofrimento e encontrar a felicidade. A questão não é saber se todos buscamos a felicidade, isto é uma evidência. A questão é, como a buscamos? Por quais meios? Com qual compreensão? Quando o Buda falou deste ensinamento profundo, ele não o fez absolutamente a partir de um espaço de lógica fria, de raciocínio intelectual abstrato, mas diretamente a partir de um oceano imenso de compaixão viva, de compreensão empática. Porque compreender verdadeiramente, visceralmente, que todos os seres, sem a menor exceção, seu amigo como seu inimigo, o santo como o criminoso, o sábio como o ignorante, todos buscam a felicidade à sua maneira, com seus meios limitados, com sua compreensão imperfeita, é dar o primeiro passo essencial, indispensável para dissolver completamente o julgamento duro e abrir totalmente o coração à compaixão universal. Deixe-me contar uma história que ilustra magnificamente esta verdade. Um discípulo veio ver seu mestre com o coração pesado, cheio de ressentimento e raiva. Ele perguntou com amargura: "Mestre venerado, como posso possivelmente perdoar alguém que me feriu profundamente, que me traiu, que me fez tanto mal? Como posso liberar esta dor?" O mestre ficou em silêncio por um longo momento, respirando calmamente. Depois, respondeu com uma doçura infinita: "Antes de julgar esta pessoa, antes de condená-la, antes de manter sua raiva, faça a si mesmo estas questões essenciais. Que dor insuportável ela deveria carregar dentro de si mesma? Que vazio terrível ela deveria sentir? Que sofrimento inimaginável ela deveria suportar para agir assim com você?" O mestre continuou: "E pergunte-se também, o que ela procurava desesperadamente, que necessidade profunda ela tentava preencher, que não sabia absolutamente como pedir de forma saudável, como expressar de maneira apropriada." O discípulo parou, desestabilizado por esta perspectiva que nunca havia considerado. Ele começou a refletir profundamente. Então, o mestre acrescentou esta frase que transformou completamente sua compreensão: "Perceba isto, meu filho. A grande maioria dos atos que qualificamos de maus, de malvados, de cruéis, não são, na realidade, nada mais do que súplicas desajeitadas, gritos de aflição deformados, pedidos de amor completamente disfarçados, vindos de pessoas feridas, que nunca realmente aprenderam a amar de forma saudável, que nunca foram amadas corretamente elas mesmas." Esta revelação mudou tudo para o discípulo. A compaixão budista autêntica não é absolutamente uma forma de fraqueza, de ingenuidade ou de laxismo moral, como muitos pensam erroneamente. É, ao contrário, a força suprema, a coragem imensa de ver claramente a alma sofrida que se esconde por trás da máscara defensiva, por trás do comportamento nocivo, por trás da agressão aparente. É a capacidade extraordinária de olhar com o coração aberto, com uma visão penetrante, mesmo quando seus olhos físicos veem apenas uma ameaça,
um perigo, um inimigo. E este ensinamento te convida agora a algo muito profundo, muito transformador, muito libertador. Antes de reagir automaticamente com raiva ou medo, antes de julgar severamente e condenar rapidamente, antes de fechar completamente seu coração e se endurecer, lembre-se sempre desta verdade universal. Este ser na sua frente, qualquer que seja, o que quer que tenha feito, exatamente como você, quer simplesmente se sentir bem, quer simplesmente ser feliz, quer simplesmente escapar de seu sofrimento. A diferença não está no desejo fundamental. Todos temos o mesmo. A diferença está na compreensão, nos meios utilizados, na sabedoria ou ignorância que guia nossas ações. Reflita agora, com qual pessoa você tem mais dificuldade de se conectar a partir de um espaço de compaixão autêntica? Quem é esta pessoa que você julga mais duramente? E se, apenas por um instante, você visse realmente seu sofrimento profundo, ao invés de se focar unicamente em seu comportamento superficial? E se você compreendesse realmente, visceralmente, que esta pessoa simplesmente não sabe como ser feliz de maneira saudável e que é precisamente por esta razão trágica que ela age como age? Quando você pratica sinceramente esta maneira de olhar, este olhar compassivo, algo mágico acontece. Sua aura energética se purifica naturalmente, se clarifica automaticamente. Sua mente agitada se acalma profundamente, encontra sua paz. Sua alma contraída se expande, se abre, respira. Porque ter compaixão não significa absolutamente justificar as ações nocivas, desculpar os comportamentos destrutivos ou aprovar o que é inaceitável. Significa simplesmente compreender profundamente as raízes do sofrimento, sem, no entanto, se contaminar, sem absorver a negatividade, sem perder seu centro. Você pode compreender sem se tornar cúmplice. Você pode ter compaixão sem ser uma vítima. Repita esta oração budista universal como uma meditação. Assim como eu desejo profundamente ser feliz e evitar absolutamente todo o sofrimento, assim também todos os seres, sem exceção alguma, desejam exatamente a mesma coisa. Possam todos encontrar a felicidade verdadeira. Possam todos ser libertados do sofrimento. Sétimo ensinamento: você é responsável por sua mente. O Buda, em sua sabedoria infinita, nunca disse que era preciso controlar totalmente o mundo exterior, manipular os eventos, forçar as circunstâncias a se dobrarem à sua vontade. Ele disse algo muito mais revolucionário, muito mais radical, muito mais poderoso. Cuide de sua mente com vigilância. Tudo, absolutamente tudo, começa aí, neste espaço interior. Vivemos imersos em uma realidade moderna, em uma cultura contemporânea, onde fomos condicionados, programados, treinados a sistematicamente responsabilizar o externo pela maneira como nos sentimos interiormente. É sempre culpa de algo ou alguém mais. O trabalho estressante que nos esgota, o parceiro que não nos compreende, a política que nos desencoraja, o clima que nos deprime, os outros que nos decepcionam, o azar que nos persegue. Vivemos em uma cultura de vitimização constante, onde ninguém assume a responsabilidade por seu estado interior. Mas o budismo, em sua franqueza libertadora, nos oferece uma verdade que é ao mesmo tempo desconfortável e extraordinariamente libertadora. Uma verdade que incomoda primeiro, depois liberta em seguida. Você não é absolutamente culpado de tudo que surge espontaneamente em sua mente. Os pensamentos automáticos, as emoções reativas, os impulsos súbitos. Estas primeiras reações são largamente condicionadas por sua história, sua educação, seus traumas, suas experiências passadas. Mas
E é aí que reside toda a responsabilidade espiritual. Você é inteiramente, completamente, totalmente responsável pelo que escolhe fazer conscientemente com o que surge em sua mente. Você é responsável por suas respostas, não por suas reações. Porque há sempre, sempre um espaço entre o estímulo e a resposta. Mesmo se você não escolhe necessariamente suas primeiras emoções ou reações automáticas que surgem instantaneamente, você pode absolutamente, totalmente escolher alimentá-las ou deixá-las se dissolver, repeti-las obsessivamente ou transformá-las conscientemente. É neste espaço de escolha que reside sua liberdade verdadeira. Deixe-me compartilhar uma história profundamente instrutiva. Um discípulo sincero e atormentado veio ver seu mestre com um rosto cheio de vergonha e culpa. Ele confessou com dificuldade: Mestre venerado, às vezes tenho pensamentos que realmente não gosto. Pensamentos sombrios, negativos, às vezes até violentos ou impuros. Sou uma pessoa má simplesmente por ter estes pensamentos? Deveria me julgar severamente? O mestre o olhou com uma imensa compaixão e respondeu com uma metáfora magnífica. Meu querido discípulo, ter pensamentos surgindo espontaneamente em sua mente é exatamente como ver nuvens chegando no céu vasto. O céu não as cria intencionalmente. Elas aparecem simplesmente segundo as condições atmosféricas. O céu não é responsável pelas nuvens que o atravessam. O discípulo escutava intensamente, começando a compreender. O mestre continuou: Mas agora, aqui é onde sua responsabilidade realmente começa. Se você decide conscientemente construir uma casa sólida para estas nuvens, convidá-las a ficar, nutri-las com sua atenção constante, ruminar sobre elas repetidas vezes, então elas não são mais apenas nuvens passageiras inocentes. Elas se tornam sua morada mental. Elas se tornam sua responsabilidade direta. Elas se tornam seu ambiente interior escolhido. Esta distinção é absolutamente crucial para sua libertação. A mente não dominada, não observada, não treinada, pode facilmente te transformar em seu escravo impotente. Você se torna a vítima de seus próprios pensamentos automáticos, sacudido constantemente pelas ondas de suas emoções reativas. Mas a mente conscientemente treinada, pacientemente educada, ternamente guiada, pode progressivamente te transformar em um sábio autêntico. Em alguém que observa seus pensamentos sem se identificar com eles, que sente suas emoções sem ser submerso por elas. E treinar sua mente não significa absolutamente tentar em vão eliminar todos os pensamentos negativos, uma empresa impossível e exaustiva. Significa algo muito mais sutil e profundo. Não obedecê-los cegamente e automaticamente. Não acreditar em tudo que sua mente te conta. Significa cultivar pacientemente um espaço interior precioso, um pequeno espaço de liberdade entre o que você pensa e o que você decide finalmente fazer. Neste espaço reside toda a sua liberdade. Faça a si mesmo agora estas questões fundamentais com uma honestidade brutal. Você é atualmente o escravo de seus pensamentos, completamente identificado com eles, acreditando que você é seus pensamentos? Ou você é antes a testemunha consciente deles? Capaz de observá-los com certo desapego, sabendo que você não é seus pensamentos, mas a consciência que os observa? Você realmente percebe, com clareza, quantas vezes por dia sua mente não vigiada cria ativamente sofrimento completamente desnecessário por suas interpretações tendenciosas, seus medos imaginários, suas histórias mentais dramáticas, baseadas em eventos passados que não são mais reais? Aqui está uma imagem poderosa para manter em memória. A mente
É exatamente como um jardim fértil e vivo. Se você nunca cuida dele, se o negligencia completamente, se não presta nenhuma atenção consciente, então as ervas daninhas invasoras crescerão naturalmente, vigorosamente, em todos os lugares. O jardim negligenciado rapidamente se torna um caos de vegetação selvagem. Mas se você o observa atentamente cada dia, se o rega regularmente com a água pura da consciência presente, se o nutre generosamente com a sabedoria espiritual, se arranca pacientemente as ervas daninhas assim que aparecem, então algo magnífico acontece. Uma nova maneira completamente diferente de viver começa a florescer naturalmente. Uma maneira de viver baseada na consciência ao invés da reação, na escolha ao invés do automatismo, na sabedoria ao invés do condicionamento. Integre profundamente esta verdade libertadora. Você não é absolutamente seus pensamentos. Seus pensamentos são como pássaros que atravessam o céu de sua consciência. O céu não se torna um pássaro simplesmente porque um pássaro o atravessa. Mas você é definitivamente o guardião vigilante, o protetor consciente do templo sagrado, onde estes pensamentos nascem, se desenvolvem e se dissolvem. E neste templo interior é você, e somente você, quem detém o poder de decidir conscientemente o que é honrado e nutrido, e o que é simplesmente observado e depois liberado com doçura. Esta responsabilidade é ao mesmo tempo pesada e magnífica. É o fardo e a bênção da consciência humana. Conclusão. Chegamos ao fim desta jornada profunda através de 10 ensinamentos budistas transformadores, 10 pérolas de sabedoria milenar. Mas na realidade, não é realmente um fim. É antes um começo, um convite, uma porta que se abre diante de você. Tomemos um momento para integrar o que exploramos juntos. Ser verdadeiramente feliz. Compreenda bem, não significa absolutamente que tudo em sua vida seja perfeito, impecável, ideal, sem desafios nem dificuldades. Isso seria uma expectativa completamente irrealista, uma ilusão perigosa. Ser feliz significa algo muito mais profundo, muito mais acessível, muito mais duradouro. Significa que você decide conscientemente, intencionalmente, corajosamente, estar presente com consciência clara, agir com compaixão autêntica, viver com presença total, no meio mesmo da imperfeição inevitável da existência humana. No meio do caos, você escolhe a paz interior. No meio da injustiça, você escolhe a compaixão. No meio da incerteza, você escolhe a presença. E é precisamente isto que o budismo antigo ensina há mais de 2.500 anos. Esta verdade intemporal que permanece tão pertinente hoje quanto era na época do Buda. A verdadeira felicidade autêntica, a paz duradoura, a alegria profunda nunca dependem, absolutamente nunca, das circunstâncias externas mutáveis, imprevisíveis, incontroláveis. Elas dependem inteiramente, exclusivamente da maneira como você se relaciona interiormente com o que vive, de como você escolhe responder ao invés de reagir, de como você interpreta os eventos de sua vida. A felicidade não é o que acontece com você. É como você dança com o que acontece com você. Agora, eu te convido a refletir profundamente. Se um só, mesmo um só, destes 10 ensinamentos sagrados ressoou nas profundezas do seu ser, se tocou algo verdadeiro em você, se despertou um reconhecimento, uma compreensão nova, eu te convido a tomar um momento para compartilhá-lo. Escreva nos comentários qual destes ensinamentos tocou mais profundamente seu coração, sua consciência, sua alma. Foi a impermanência de todas as coisas que te libertou? Foi a compreensão do desapego que te acalmou? Foi a responsabilidade de sua mente que te responsabilizou?
Foi a importância do momento presente que te trouxe de volta à vida? Pois veja, há algo mágico, poderoso, que acontece quando você expressa uma verdade com suas próprias palavras, quando a nomeia claramente, quando a formula conscientemente. Ao escrevê-la, ao articulá-la, você a ancora mais profundamente em sua consciência. Você a faz realmente parte integrante de sua vida, de seu ser. Você cria um compromisso interior. As palavras têm um poder. A expressão consciente tem uma força. Eu também te convido a compartilhar generosamente este vídeo, esta mensagem, esta sabedoria com alguém em sua vida. Um amigo, um próximo, um colega que atravessa atualmente um momento difícil, que luta, que sofre, que busca respostas. Talvez esta pessoa tenha perdido seu caminho. Talvez ela se sinta perdida, desesperada, sozinha. Este vídeo, estes ensinamentos poderiam ser exatamente a luz de que ela precisa neste momento preciso. Exatamente a mensagem que sua alma esperava ouvir. O clique que mudará tudo. Nunca subestime o impacto que uma única mensagem de sabedoria, no momento certo, pode ter sobre uma vida humana. Você poderia, literalmente, salvar alguém do desespero. Você poderia ser o instrumento de sua transformação. E, sobretudo, não esqueça de se inscrever neste canal e de ativar o sininho de notificações. Por quê? Porque cada semana, fielmente, compartilhamos aqui histórias inspiradoras, práticas espirituais concretas, uma sabedoria antiga que transforma verdadeiramente as vidas. Ensinamentos que não permanecem teóricos, mas que se vivem, que se aplicam, que mudam concretamente seu cotidiano. Esta comunidade que construímos juntos não é apenas uma audiência passiva de espectadores anônimos. É uma verdadeira família espiritual, de almas conscientes, de buscadores sinceros, de pessoas engajadas no caminho do despertar, da evolução, da transformação. Pessoas que, como você, recusam viver em modo automático, que ousam questionar, que buscam uma vida mais profunda, mais verdadeira, mais significativa. Lembre-se sempre desta verdade essencial. A felicidade verdadeira, autêntica, duradoura, não se busca freneticamente no exterior como um tesouro perdido em algum lugar do mundo. Ela se lembra desde o interior, desde as profundezas do seu ser, onde sempre residiu. Ela se cultiva pacientemente, dia após dia, como um jardim sagrado que você cuida com amor. Ela se respira conscientemente, em cada instante presente, onde você escolhe estar realmente vivo. E lembre-se disto, grave-o profundamente em seu coração, mesmo no meio do caos mais intenso, mesmo na tempestade mais violenta, mesmo na noite mais escura, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor, você ainda pode florescer, você ainda pode estar em paz, você ainda pode irradiar sua luz. Pois esta capacidade, este poder, não depende de nada externo. Ele reside em você, em sua essência inalterável. O lótus, esta flor sagrada do budismo, não floresce magnificamente na lama mais profunda, não tira sua beleza mesmo da escuridão que o rodeia. Você é como o lótus. As dificuldades não te impedem de florescer. Elas são o substrato do seu crescimento. Então, onde quer que você esteja neste momento, quaisquer que sejam as circunstâncias que você atravessa, por mais difíceis que sejam, saiba isto com certeza. Você tem em você tudo de que precisa para estar em paz, para ser feliz, para ser livre. Só resta se lembrar desta verdade, reconhecê-la, vivê-la. A jornada continua. O caminho se abre diante de você a cada passo. Nos encontraremos muito em breve, no próximo vídeo, para continuar juntos esta magnífica jornada de descoberta, de transformação, de despertar. Até lá,
Caminhe com consciência. Respire com presença. Ame com liberdade. Eu te envio um abraço luminoso, uma vibração de paz, uma bênção sincera. Que a paz do Buda te acompanhe em seu caminho. Que a luz da sabedoria ilumine seus passos. Que a compaixão infinita abra seu coração. Até muito em breve, alma preciosa. Namastê.